Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o VISC, fundo de shopping centers aí da Vinci. Mais um mês que a gente está acompanhando ele, trocando uma ideia. Esse fundo que é um dos poucos fundos de shoppings que está abaixo do VP, né? O VP dele subiu bem, né? Aí ele ficou com desconto aqui considerável. São mais de 300 mil cotistas e é um fundo para investidores em geral aí, né? A gente consegue ver taxas e tal. Hoje a gente está aqui, ó, essa de 1,5. Legal, né? Alguns destaques que a gente vai ver. Já a liquidez dele foi muito boa, hein? Muito boa. Atualizações do fundo. Em março o fundo pagou R$1, o resultado foi 64 centavos. Foi um resultado bem abaixo do que foi distribuído, porque ele está entregando o lucro da venda aí daqueles ativos que ele vendeu no passado e tal. Então ele recebeu a segunda parcela e aí está mantendo essa distribuição um pouco mais elevada. O guidance de distribuição é entre R$1 e R$1,10 até meio do ano agora, e o fundo tem uma reserva de R$1,21, então tem uma reserva bem robusta aí, né? Indicadores do fundo vieram ruins esse mês. A gente teve o NOI metro quadrado uma queda de 0,5% em relação ao ano anterior, e as vendas uma queda de 2,2% em relação ao ano anterior, né? Então a gente vê aí uma queda na performance do fundo como um todo. Aqui ele traz para a gente uma compra que ele realizou, né, de 5%, deixa eu até abrir aqui para a gente, 5% do Plaza Sul, né, ele comprou esse ativo, 5%, 30 milhões de reais, cap rate de 8,5%, cap rate em linha com as últimas transações. Então ele coloca esse investimento em São Paulo, e agora o fundo tem aí 34% da receita aí praticamente nesse estado, né? Esse shopping, né, teve um NOI de R$1.600 e 1.624 metro quadrado, acima da média do fundo, legal. E ele tem recomenda do crescimento das vendas, que estão na ordem de 8% em relação ao ano anterior, legal, né? A taxa de ocupação também tá boa, 95%. Ele vendeu um terreno adjacente ao Ribeirão Shopping, né? Então a gente vê aí, ele vendeu esse terreno por R$9 milhões, recebeu um sinal de 2 milhões. Ainda não vai ter nenhum tipo de lucro nessa transação, porque ele está esperando aí condições que vão ser superadas, né? Até porque o comprador pode recomprar esse terreno, né? Então, eu imagino que a Multiplan possa recomprar esse terreno aí do fundo no prazo de 3 anos. Performance do fundo, a gente vê, gerou 64, pagou R$1, usou aí 36 centavos da reserva para complementar esse pagamento. O resultado, a remessa dos shopping centers veio 61 centavos, temos as taxas e tal, então um mês um pouco mais fraco, mas já é esperado, né, galera? Até porque o fundo está distribuindo lucro, então ele não vai ficar pagando, não vai ficar gerando R$1 por cota, né? Vai gerar um pouco abaixo. A gente vê aqui, ó, olha lá, aqui a linha azul é o R$1 por cota. Então nos últimos 2 meses, ó, como é que ele gerou abaixo desse patamar, e a reserva vem caindo, conforme o tempo for passando, essa reserva vai caindo, até que vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais essa receita do ganho de capital. Conforme o semestre for passando, a gente vai acompanhando aí para ver uma possível mudança de guidance desse produto. Então a gente fica de olho aí. Hoje esse guidance está vigente até o meio do ano, até junho, né? Vai ficar entre R$1 e R$1,10. Até então ele não pagou nenhuma distribuição de R$1,10, viu, galera? Ele tá pagando só a banda inferior desse guidance. Que a performance do fundo, a rentabilidade tá boa, né? Legal, os fundos de shopping todo deram uma estilingada, 330 mil cotistas, e o fundo com a liquidez de 13 milhões, que foi um dos melhores liquidez aí do IFIX. Ele segue ganhando bastante cotista, né? Carteira do fundo. Hoje o fundo tem bastante dinheiro de disponibilidade, que ele está usando esse dinheiro para comprar aqueles ativos, que a gente já comentou uns meses para trás, aí, que ele comprou uma cesta de ativos. Conforme o tempo for passando, ele vai comprando, que é o último que ele comprou, né? Aqui, ó, é essa cesta de ativos aqui que eu falei com vocês, ó. São inúmeros shoppings. E aí ele tá comprando um por um, né? Vai comprando devagarinho e tal. O valor de 535 milhões de reais, né? E aí esses 623 que ele tem aqui, esse dinheiro vai sendo consumido conforme ele for comprando esses fundos, né? Esses shoppings, né? O fundo hoje tem dívidas na ordem de 620 milhões de reais, né? Uma alavancagem aí ok, né? Ele já cresceu, conseguiu diluir bem essa alavancagem, já foi um pouco mais problemática no passado. O que a gente tem que botar em perspectiva é o seguinte:
depois que ele fizer toda essa alocação, quanto que vai sobrar de dinheiro dele. Porque se você ver aqui, ó, hoje está com 623, essa compra é de 535, então estamos falando de uns 100 milhões que vai sobrar mais ou menos. E aí a gente precisa ver, quando ele terminar essa compra, para ver como é que vai ficar esse fluxo de amortização. Porque, galera, não adianta, você pode ter uma alavancagem pequena. Ah, minha alavancagem é só 10% do fundo. No caso aqui é um pouco mais, né? Quase um pouquinho abaixo de 20%. Enfim, eu posso ter uma alavancagem pequena frente ao tamanho do fundo, mas se eu não tiver dinheiro em caixa para bancar essas aquisições todas aqui, esse fluxo de obrigações, você vai ficar numa situação delicada. Então a gente tem que ficar de olho aí. Vamos ver, ele está alocando devagarinho os recursos e a gente aguarda para ver. Aqui o NOI, que no mês ficou ligeiramente abaixo do ano anterior, as vendas também um pouquinho abaixo, né? A inadimplência, ok, nada a preocupar. Descontos também não. A taxa de ocupação desse fundo está rodando abaixo de 93% há um tempo, né? Está um pouquinho abaixo da média aí dos outros fundos, né? Same-store rent, same-store sale em campos positivos, legal, fluxo de veículos também. E não é por ativo, é o grande diferencial desse fundo, que ele é super diversificado, né? São inúmeras participações em vários pedacinhos de shopping center. Ele tem essa pegada de ser minoritário, né? É o foco dele, é ser minoritário. Ele não tem muita participação onde ele tem o controle do ativo, né? E a gente vê cada um dos shoppings que ele tem aqui e fica guardando aí a finalização da alocação desses recursos dessa última oferta. Mas, galera, a priori é isso, sempre falar do VISC. Qualquer novidade que venha a ter, eu comento aí com vocês, beleza? Valeu aí, até a próxima. Fui!